Graças e paz, sejam muito bem-vindos ao curso Imago Dei Criativa. Meu nome é Guilherme Zamba e hoje estamos indo para a aula de número 4, Mandato Cultural. O que é o mandato cultural? É isso que nós veremos hoje nesse episódio /aula do curso Imago Dei Criativa, o relacionamento do cristão com as artes. E se você tem considerado esse conteúdo relevante, peço que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante e assim recomende para mais pessoas, ok? É isso aí então, vamos nessa! Mandato cultural. Embora os céus e os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há, Deus entregou o que lhe pertence ao cuidado do homem. Gênesis 1, versículo 28, vai nos dizer que o homem recebeu um mandato do seu Criador, conhecido na teologia como o mandato cultural, que é um dos 3 pontos do pacto da criação, que se constitui no mandato espiritual, que é expresso no relacionamento do homem com o seu Criador. Há também o mandato social, onde o Senhor ordenou o homem a bênção do casamento com o dom da fecundidade, para que o homem venha se multiplicar e encher a terra. E há também o mandato cultural, que trata do relacionamento do homem com a criação de Deus, para que possa não somente dominar e sujeitar, mas também guardar e cultivar. E é justamente esse terceiro ponto, mandato cultural, que dá base para uma teologia bíblica da cultura, pois ao longo do testemunho bíblico reluz a ordem divina de produzir boa cultura para a glória de Deus. E cumprindo isso, seremos fiéis ao nosso chamado. Em última instância, como vai dizer Heber Campos Jr., criação é uma obra divina, enquanto cultura é a obra humana. Criação é a estrutura e todas as suas potencialidades. Cultura é a direção dada pelos homens a essas potencialidades criacionais. Fecha aspas. Então, sendo assim, cientistas só são o que são, pois eles têm a possibilidade de investigar e descobrir essas potencialidades da criação de Deus, que podem ser conhecidas e usadas da melhor maneira possível, após a acurada investigação. E Heber Campos Jr. também destaca que fazer potencialidades se transformar em realizações é a glória do mandato cultural. E Franklin Ferreira, em sua sistemática, vai dizer que o primeiro mandato que foi dado tem sido corretamente citado como sendo o mandato cultural. Era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo e simultaneamente mantendo. Todas as formas de vida na Terra foram de forma específicas colocadas sob a supervisão de vice-gerentes humanos. Com esta responsabilidade veio o privilégio de usar plantas, seus frutos, sua semente, para manter a vida e a energia para realizar as tarefas reais. A humanidade poderia responder obedientemente ao mandato cultural, para a glória de Deus por causa da sua criação à imagem e semelhança de Deus. Deus, através da exposição deste mandato, colocou a humanidade em um relacionamento singular com o cosmos. Na realidade, foi um relacionamento de governador sobre o domínio cósmico, mas esse governo envolvia trabalho, e o trabalho é, consequentemente, tanto um privilégio real, como também uma responsabilidade. Então nós vemos, meus irmãos, que o mandato cultural nada mais é do que a ordem divina para o ser humano produzir boa cultura. Não somente sujeitar a terra, mas também guardá-la e cultivá-la, desenvolver sobre a criação de Deus. Então esse é o mandato cultural, já que o homem foi criado para viver em sociedade, que ele use os seus atributos comunicáveis que recebeu do Senhor para produzir cultura, produzir coisas que possam beneficiar a sociedade. Isso é, resumidamente, o mandato cultural. E também, sempre lembrando, tendo cuidado com a criação
de Deus. Então nós vemos que o mandato cultural é parte do ofício real do homem e é um privilégio e responsabilidade. E sobre isso, John Frame vai dizer que o homem serve como rei sobre a criação de Deus, responsável em adorar e obedecer a Deus, o Rei dos Reis. Fecha aspas. Então, com isso, nós vemos que a glória é sempre direcionada a Deus, mesmo através dos feitos mais extraordinários executados pelos homens, pois não somente os dons vêm de Deus, mas também toda a matéria-prima e principalmente a vida. O mandato cultural segundo o qual toda a humanidade haveria de desenvolver e utilizar este mundo continua em vigor, como vai dizer Huckmacher. Deus não cancelou seus planos e nem a sua criação, ele continua a sua grande obra de restauração. Ainda sobre o mandato cultural, Frame diz: a responsabilidade do homem em encher e dominar a terra é às vezes chamada mandato cultural. Essa linguagem enfatiza o fato de que a tarefa do homem é de tornar a terra habitável para o homem. E essa tarefa envolve não apenas o cultivo de colheitas para alimento, mas também as artes, a ciência, a literatura, pelas quais a vida humana se torna mais do que mera subsistência. Ou seja, não é somente sobreviver, mas é viver de fato. E no nível, continuando aqui citando John Frame, no nível mais profundo, o trabalho do homem tem o objetivo de gerar louvor e glória para Deus. Então nós vemos que criar é uma ordem, não é apenas uma sugestão. E no versículo base mais conhecido a respeito do mandato cultural, nós vemos dois imperativos: encher e subjugar. Primeiro, o encher. Adão e Eva deveriam ter filhos, netos e assim por diante. Eles não deviam ficar no Éden. Gênesis 2:24 diz que um homem deixará seu pai e mãe e se unirá a uma mulher, de modo que deveria haver uma multiplicação de lares. E ao encherem o mundo, eles devem sujeitá-lo, não devem ficar atemorizados pelo mundo natural, seja pelos animais selvagens, ou pelas tempestades, os terremotos, o calor do deserto, tudo isso que, podemos assim dizer, né, os desastres naturais, o desequilíbrio cósmico, tudo isso provém da queda, da entrada do pecado no mundo que abalou todo o cosmos. Pois, se Adão foi colocado como um governador sobre o cosmos e dependia disso a sua obediência, a entrada do pecado no mundo trouxe consequências severas. Pois nós vemos que após a entrada do pecado do mundo, que começou a surgir espinhos e abrolhos na natureza. E o trabalho não se tornou aquilo que era antes da queda, que é algo sem tédio, prazeroso no sentido de não haver cansaço, mas agora sim há. Antes, né, o ser humano ele deve marchar por todo o mundo como reis e rainhas, estabelecendo seu domínio sobre a criação. Devem subjugar os animais, o calor, o frio, a eletricidade, de modo que sirvam aos seus propósitos. Isso significa o quê? Significa desenvolvimento. Adão e Eva não devem deixar o mundo intocado, como alguns ambientalistas radicais argumentam, né? Antes devem usar os recursos, citando novamente aqui John Frame, todo o seu potencial dos céus e da terra para facilitar seu domínio sob a autoridade de Deus. Então, quando falhamos em cumprir essa ordem divina, o mandato cultural, falhamos como seres humanos, pois deixamos de expressar a imago Dei em nós. E é claro que, em certo sentido, é impossível deixar de produzir cultura. Até se tivermos com uma mentalidade de fugir da cultura, acabamos por produzir uma cultura, a cultura daqueles que pensam que podem fugir da cultura. Então, meus irmãos, nós somos fiéis ao nosso chamado de criaturas criadas à imagem de Deus, quando participamos da criação, da cultura, e foi esse o propósito de Deus para o homem criado, seja antes ou depois da queda do homem no pecado. E pelo homem caído não ter perdido a imagem de Deus, ele continua produzindo cultura, mas não para a glória de Deus. E aquilo que ele pode produzir, ter elementos técnicos que ressaltam a inteligência, até mesmo detalhes de beleza, acaba sendo usada para fins maus, criatividades que produzem
morte, modos criativos de pecar. Porém, o homem natural também produz boa cultura. E isso somente porque a imagem de Deus permanece nele, mesmo que desfigurada. Embora o cosmos foi corrompido pelo pecado, o mundo de Deus ainda está aí. E ainda é nossa responsabilidade cultivá-lo e guardá-lo. Também havemos de criar dentro do escopo de nossa humanidade. Então, cabe aos seres humanos, citando agora Huckmacher, realizar e descobrir e moldar o potencial inerente ao mundo. Fecha aspas. Uma conclusão sobre o mandato cultural. Toda atividade cultural precisa estar subordinada ao amor a Deus, que é o mandato espiritual, e também ao amor ao próximo, que é o mandato social, como vai dizer Heber Campos Júnior.